Boa noite. Deixa eu anotar bem aqui. Vamos lá. Vou chamar aqui a Aline para participar. Boa noite. Vou fixar aqui o nosso tema de hoje, da nossa live. Desordens atencionais no processo de aprendizagem. Estão me escutando direitinho? Caroline, Lisandra. Vamos lá, desordens atencionais no processo de aprendizagem. Tá me escutando direitinho, Aline? Boa noite. Deixa eu chamar aqui a Aline. Mais uma Neurolive. Estamos muito felizes. Aline? Já entrei travada. Entrou travada? Vamos ver se aparece. Qualquer coisa eu desligo e chamo novamente. Eu tô travada, tô congelada. Pra mim aqui só tá aparecendo a minha imagem, não tô vendo mais nada. Mas tu tá me ouvindo? Então, vocês estão ouvindo a Aline? Vamos lá. Eu e minha internet. Acontece. Aline, sai que eu te chamo de novo. Tá. 8:05. Eu acho que ela travou de vez que nem pra mim aparece aqui que ela saiu. Pronto, saiu. Vou chamá-la novamente. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Alguém já falou aqui que o áudio tá Caroline, falou que o áudio tá ok. Obrigada, Caroline. Vamos lá, vamos chamar de novo a Aline. Ah, agora deu certo. Boa Vamos lá. noite. Boa noite, pessoal. Muito Cheguei. bem. Mais uma Neurolive, né? Pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa em Neurociências e Educação. Estamos felizes, né, de estar participando, de poder contribuir nesse momento tão importante para a educação, nesse momento tão importante para a psicologia, para todas as áreas de pesquisa, né, para toda a comunidade da Universidade Federal do Piauí, né? Aline, Isso. hoje nós vamos conversar sobre desordens de atenção no processo de aprendizagem, não é isso? Desordem de atenção, exatamente. Primeiramente, boa noite. A gente decidiu abordar essa temática porque desde o início desse distanciamento social, a gente vem escutando muitos relatos com relação a essa dificuldade para se concentrar, essa dificuldade para executar tarefas que anteriormente se conseguia fazer com mais facilidade. E hoje em dia está sendo muito difícil de realizar, né? Por exemplo, ler um livro, assistir um filme, essas atividades que estão mais relacionadas ao componente de aprendizagem, né, propriamente dito. Fazer cursos, as pessoas não estão conseguindo manter níveis atencionais adequados a ponto de executar essas tarefas, né? E aí a gente resolveu falar de desordem de atenção e não propriamente do TDAH, porque o TDAH ele é uma abordagem mais ampla, né, Andréa? Exatamente. E É, é, aí, é um outro tipo que podem ser percebidos. Desculpa, exato. me tocou. Vocês ouviram aí um barulho estranho? Um Pronto. pouco. Problemas técnicos. Tô ok, tô audível. Pode falar, Aline.
Tá Tá, então ok. a gente não vai falar do TDAH, na verdade, a gente vai abordar um pouco do TDAH, mas o assunto não é sobre TDAH, é sobre desordens de atenção, principalmente por conta dos acontecimentos dos últimos dias, né, que tem provocado, desencadeado essa crise atencional nas pessoas de forma geral, né, Exato. André? Então, Exatamente. para a gente entender o que são as desordens de atenção, a gente tem que compreender primeiro o que é o processo de atenção. E o que seria esse processo de atenção? A atenção é um processo cognitivo, ok? E significa o quê? Em você eliminar estímulos que estão ao seu redor e direcionar toda a sua atenção para um único para um único, um único item. Por exemplo, pode ser um livro, pode ser uma TV, pode ser qualquer atividade que você esteja fazendo. Né? Gente, eu tenho um TDAH, vou confessar para vocês. Eu estou tentando acompanhar o chat e estou desconcentrada. Mas o que E é isso? falar. E falar. Mas o que é isso? É você inibir os estímulos e focar em uma única coisa. Né? Então, a dificuldade dá-se em selecionar o estímulo e direcionar essa atenção para esse único estímulo. Né? E aí, o que a gente tem que entender depois de saber o que é a desordem de atenção, né? Essa dificuldade para direcionar o estímulo. A origem dessa desregulação de atenção, que é o que vai fazer a grande diferença entre componentes de desatenção e o TDAH, que são coisas completamente diferentes. Nem toda dificuldade de atenção é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, não é isso, Andréa? Exatamente. Então, assim, para nós conseguirmos diferenciar tudo isso, existem, assim, pequenas diferenças, né? Que no processo você vai observando, obviamente, de acordo com a maturidade do indivíduo, né? Isso aí a gente tem que perceber, tem que entender, na verdade, a origem desse componente de desatenção. Por que você não está conseguindo inibir os estímulos? Esses estímulos, essa inibição pode ser do pensamento ou do comportamento. Por isso que a gente tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quando a gente fala de atenção, a gente está falando de pensamentos. Quando a gente está falando de hiperatividade, a gente está falando de pensamento e também de comportamento, né? Então, a gente tem que entender a origem, de onde que está vindo essa desregulação dentro do processo atencional. Aí a gente tem que entender, antes de tudo, que as funções cognitivas, elas respeitam uma hierarquia, né? E dentro dessa hierarquia, primeiro a gente tem um processo de percepção, depois a gente tem a atenção, e aí vai subindo, é uma escadinha, né? A gente tem percepção, atenção, memória e chega nas funções executivas. Então, a percepção é o input e a função executiva é o output. E até para sair desse estágio de input e chegar no estágio de output, você percorre um caminho, uma escadinha, né? Que vai da percepção à função executiva. Então, a gente tem que compreender todos os aspectos para descobrir o que é a dificuldade de se concentrar, de ter atenção em uma coisa. E, na verdade, eu vou entrar bem aqui na perspectiva do TDAH. Quem tem TDAH, na verdade, não tem uma dificuldade para se concentrar. Ele tem uma dificuldade para inibir os estímulos, porque ele tem uma super Exato. atenção. Então, aqui ao meu redor, eu tenho um computador, eu tenho um livro, eu tenho um celular na minha frente, e eu tenho que ter toda essa capacidade de inibir os estímulos. Tem um chat na minha frente, tem um chat na minha frente se movimentando toda hora. Então, eu tenho que ter essa capacidade de inibir todos esses estímulos e direcionar para o que eu estou fazendo aqui, no caso, falando com você. Celular, Filtrar, né, Aline? A capacidade de filtrar. filtrar, né? E quem tem o TDAH não consegue fazer isso. Eliminar
esses estímulos, né? Então fica recebendo muito estímulo e tem uma atenção voltada para todos esses estímulos. Então quem tem TDAH, na verdade, não tem essa falta de atenção. Muito pelo contrário, tem uma super atenção, né? Então voltando, todo mundo já entendeu o que é a dificuldade de atenção. Então, acredito que todos tenham entendido que é essa dificuldade de A questão da origem, né? inibir os estímulos para a gente poder passar para a origem. Né? Então, A qual é origem a origem? cognitiva. A gente tem a origem dentro do aspecto cognitivo, a gente pode ter uma origem dentro do aspecto ambiental, uma origem dentro do aspecto emocional e uma origem dentro do aspecto motor, tá? Então, quando a gente Uau! vai... Quanta coisa! Quando você Não é... imagina para um professor em sala de aula, para um aluno que ainda não tem maturidade suficiente, apresentando determinadas características, né? Porque o déficit de atenção virou praticamente aí um laudo modinha, né? O Uma aluno modinha. começava a apresentar... Tem déficit de atenção. Então é E muito aí, complicada, a nossa responsabilidade intenção... grande. A nossa intenção é desmitificar isso aí, né? Porque não é toda desatenção que é TDAH, e a gente quer que vocês compreendam a diferença, porque parte da origem para saber se é realmente um TDAH ou não. E hoje em dia é muito comum a gente ter dificuldade de atenção, né, Andréa? Muito. O excesso de informação que nós recebemos o tempo inteiro, tanto multitask, né? O multitask é uma Exato. coisa que favorece muito para que nós tenhamos realmente uma certa desordem de atenção. Principalmente agora, nesse período de distanciamento social, que nós estamos em casa praticamente o dia todo na tela. Isso provoca uma desregulação, assim, uma desordem. Essa é a palavra, principalmente para as crianças, quando elas retornarem para a escola, né, André? Você pode explicar um pouquinho sobre isso, a tela, a relação da tela com a atenção? Bom, a tela, ela faz com que o cérebro fique hiperativado, né? Então, assim, muita noradrenalina, ele fica sempre pedindo mais. E isso faz com que o indivíduo, principalmente as crianças, né? Que não tem ainda a formação, né, no estágio certo, né, que estão ainda em pleno desenvolvimento cognitivo, né, e essas crianças o tempo todo em contato com a tela, no momento em que isso é retirado delas, elas ficam com muita irritabilidade, tem problema no sono. Se você for prestar atenção, a criança que tem muito tempo de tela, por exemplo, videogame, muitos pixels, né, isso aí é uma coisa que já... Antes dessa questão das pesquisas de telas, nós já pesquisávamos com relação às propagandas na TV para chamar a atenção da criança, né? A quantidade de pixels que isso é envolvido e ativa, né? O cérebro, né? E isso faz com que as crianças fiquem o tempo todo pedindo mais. É como uma dependência realmente, né? E aí, nesse momento, nós estamos em aulas remotas. Então, assim, o que nós temos pedido para as escolas, a recomendação é exatamente que as escolas façam uma alternância, né, entre o material físico e o material online. Por quê? Porque esse excesso de telas é uma coisa realmente que nós vamos perceber quando voltarmos, se não quando voltarmos um tempo depois, porque o resultado sempre vem. A conta sempre chega. E vem alta, por isso que eu falei a palavra catastrófica, né? Porque assim, gente, como que o cérebro funciona diante da tela, né? É como se o cérebro estivesse recebendo uma novidade a cada minuto. Ela vem de forma muito rápida e o cérebro fica nessa condição de receber novidade de forma ininterrupta. Tá? Dopaminas, recompensas, nha, nha, nha. Então, altera completamente a nossa formatação de modulação, de pensamento e comportamento está sendo completamente alterada exatamente por causa dessa receptividade, né, de novidade, de forma contínua, de forma
é imediata, e quanto mais a gente busca informação, mais informação a gente quer. Então, está acontecendo o quê? Uma nova modulação do nosso cérebro, e o que acontece dentro, neurologicamente falando, o que acontece? É como se fossem disparados gatilhos a todo instante, né? E aí, quando essa criança voltar para a aula, que o sistema de sala de aula não tem essa formatação de novidade, em alta velocidade. Como que essa criança vai sobreviver ao formato de sala de aula dentro dessa condição de ter um cérebro totalmente modificado, totalmente remodulado por conta das telas. Isso serve também. Lembrando, Isso serve também para a gente, tá? Eu já percebi alterações no meu comportamento. Eu não tinha fator hipercinético tão evidente. O hipercinético é relacionado ao movimento, à agitação e inquietação. E agora eu tenho percebido que eu tenho alguns movimentos repetitivos que eu não tinha antes. Por exemplo, eu tenho a minha cadeira giratória, eu estou me controlando aqui, me segurando para não ficar fazendo esse movimento de giro na cadeira. Eu tenho que ter um autocontrole assim, muito forte, eu estou me policiando porque eu tenho estratégia já, eu sou neuropsicopedagoga, então eu sei como utilizar, mas para mim é muito difícil. Eu estou fazendo movimento repetitivo de morder os lábios que eu não tinha, então eu estou estudando. E toda hora eu estou fazendo isso que eu não tinha, são movimentos cinéticos. E também quando eu estou com o lápis na mão, eu estou aqui, ó. deu uma travada aqui para mim, Aline. Tá tudo certo para vocês? Qualquer coisa ela sai, eu chamo novamente. Ou será que travou? Foi para mim. Esperar aqui um pouquinho para ver. A Aline caiu. A Aline sempre sofre uma quedinha. A tela dela travou, né? Eu vou chamá-la novamente. Ainda tá aparecendo para vocês a tela dela? Ou a minha que tá travada? Eu vou chamá-la novamente. Deixa eu ver aqui se ela aparece. Ainda não tá dando para chamá-la novamente, porque eu acredito que ela esteja offline. Pode ter sido alguma coisinha na internet. Esse período da internet está oscilando muito, né? Porque muita gente conectada. Na hora que ela voltar, ela vai dar um oi aqui. Deixa eu ver. Lino, você perguntou, isso seria um condicionamento? Você está falando do condicionamento em referência a quê? A questão do condicionamento. Vamos lá. Aline, vou chamá-la, Aline. Aguardando. Vale lembrar, né? Aline, lembrando aqui rapidinho a questão da gente estar comentando a respeito do excesso de tela nas aulas remotas, mas a gente está falando isso porque, na realidade, as aulas remotas, elas vieram como um plus. Nossas crianças, nossos jovens, eles já têm nesse contexto o efeito da tela, né? Isso são crianças e jovens que ficam o tempo todo conectados, que muito cedo, antes de caminhar, já sabem o que é uma tela, né? Então, assim, a nossa preocupação é com relação a isso, né? Se antes isso já existia em excesso, agora, de fato, é uma necessidade momentânea. Mas juntando com todo esse excesso já existente, fica aí a nossa preocupação. Eu queria enfatizar aqui, né? Isso, porque assim, vai ter que acontecer remotamente o ensino, não tem como fugir disso. Só que assim, a criança de manhã está assistindo aula, à tarde, às vezes ela também Tá no utiliza chat. a tela para fazer a atividade. E depois ela vai fazer o quê? Televisão, Exatamente. YouTube, continua na WhatsApp, tela. WhatsApp, ela continua na tela. vídeos. E o grande problema está aí, nesse exagero. Eu, por exemplo, passo o dia na frente do computador. E aí, quais as minhas estratégias para driblar isso, né? Eu preciso assistir aula. Quando é uma aula que não tem apresentação, o slide, o que eu estou fazendo? Eu estou só ouvindo.
Não estou mais lendo, estou preferindo ler os livros, livro mesmo, sem ser e-book, né? A cadeira também, eu às vezes tiro essa cadeira que gira e coloco uma cadeira fixa para evitar de ficar fazendo isso, né? Então, vou começar, eu preciso fazer meditação, eu preciso fazer yoga para ter esse controle do meu hipercinético, né? Porque A questão do autocuidado nesse momento, né? E estamos falando com relação a nós que já temos toda essa habilidade e percepção com relação a isso, né? é, nós já temos um cérebro maduro, né? Agora as crianças que estão em pleno desenvolvimento, né? Então, Olha, é o para ter, Lino, Aline, rapidinho te bastante cortando, porque preocupação. ele perguntou se a questão seria um condicionamento, né? Eu perguntei em relação a quê, porque eu vi a pergunta dele mais acima depois de um bom tempo, né? E aí ele respondeu ao cérebro da criança em relação a essa situação do excesso de tela. Exatamente. Quanto mais você permite que a criança fique em contato com a tela sem limite, mais é uma relação como se fosse com uma droga. Inclusive, existem pesquisas, né, que comprovam que é no mesmo espaço ativado. Por quê? Porque o cérebro libera, né, a dopamina, né, que pede exatamente aquele prazer da recompensa. Então fica aquela troca. É realmente uma reação de dependência. Aí o que Aline, está acontecendo é travou? a modulação do cérebro, das conexões sinápticas. E aí, quando as crianças voltarem para a aula, a gente vai ter. Já falei isso numa outra oportunidade. As crianças se adaptam muito fácil, porque o cérebro delas estão em pleno desenvolvimento. Mas vai ser um problema. E reabilitação, eu trabalho em clínica há mais ou menos 10 anos. Reabilitação a gente não faz do dia para a noite. Reabilitação, para reabilitar a atenção, são mais ou menos 6 meses, no mínimo, para dar resposta significativa. Então, a gente tem que ter cuidado, porque o prejuízo, ele vai vir. Ele vai vir e é preocupante, né? É A muito nossa preocupante. sorte é que falando de educação infantil, né? A nossa sorte é que são as emoções que aumentam a capacidade da aprendizagem, né? E aí as crianças, elas têm essa facilidade em emocionar-se, né? Empatia, envolvimento, mas em se tratando dos jovens, isso aí já é mais complicado, principalmente por conta da cobrança curricular que eles sofrem, né? Ao longo do período escolar, né? Exatamente. Então, a gente tem que, dentro das dificuldades de atenção, a gente tem que levar em consideração esse aspecto cognitivo, esse aspecto ambiental, o aspecto emocional e o aspecto motor. Dentro do aspecto cognitivo, a gente tem as competências, né, que a gente chama de atenção executiva, que está relacionada à produção de noradrenalina, a regulação, o estado de vigília. Então, são esses componentes de funções executivas, de atenções executivas, que se organizam para a gente dar uma resposta ideal de atenção, ou seja, conseguir focar. Aí, no meu caso aqui, na câmera, né? Para quem está lendo, conseguir focar no livro, para quem está assistindo a uma aula, conseguir focar no professor. Né? Então, a gente tem componentes neurobiológicos que vão constituir esse componente cognitivo da atenção, que a gente chama de atenção executiva. É realmente colocar não, ter essa atenção de forma funcional, ela funcionando de verdade. O outro componente é o componente ambiental, que a gente tem que levar em consideração. E o que seria o componente ambiental? São esses estímulos ao nosso redor, né? Quando a gente tem criança que está na escola, que precisa estudar em casa, qual é a sugestão que a gente dá? Tirar os estímulos que tem ao redor para que ela consiga focar de forma mais adequada, né? Então, se ela tem muito brinquedo, muito estímulo visual ao redor dela, isso provavelmente vai fazer com que ela se distraia. São distratores, a gente chama de distratores, né? E vai atrapalhar o processo de atenção dela. Então, o ideal é que se tenha a quantidade mínima de estímulos ao redor. E uma coisa que a gente tem na educação infantil é muito estímulo, né, Andréa, dentro da sala de aula. Sim, sim. E aí, assim, muitas escolas estão tentando fazer
uma adaptação com relação a esses estímulos, né? Tem escolas enviando material para os pais, tem escolas, por exemplo, na escola em que eu trabalho, nós estamos enviando livros de histórias para que as crianças não fiquem só na tela, né? Vendo as histórias, esses livros. É um material físico que as crianças vão entrar em contato com todo o repertório vocabular, né? Existe, assim, uma iniciativa e um incentivo diferente, né? Então, assim, esses estímulos são mais fáceis com relação à educação infantil de forma presencial, mas nesse momento bem complexo, né? Um momento de distanciamento social em que a educação infantil se viu aí tentando se adaptar a um modelo de educação à distância, que esse termo à distância, vale lembrar, não é o termo correto. Nós estamos em ensino remoto, nós não estamos em educação à distância, é totalmente diferente, né? Exatamente. Então, falando novamente sobre o ambiente, é importante você ter o quê? Um ambiente silencioso, um ambiente calmo, um ambiente sem muita informação, para que diminua esse número de distratores ao seu redor, ao redor da criança, e isso facilite a tua capacidade de focar. Tanto é que quando a gente vai fazer uma avaliação de uma criança que possivelmente tem TDAH, a gente pergunta sobre o ambiente. Isso se manifesta em que ambientes? Porque precisa se manifestar em vários ambientes, né? Em casa, na escola, na rua, no restaurante, para que se caracterize transtorno de déficit de atenção e E hiperatividade. geralmente, uma comparação que sempre fazem, né, que é recorrente, né? Porque assim, não é fácil você fazer a avaliação do filho de alguém, né? Não é fácil você ter a avaliação do seu filho. Então, assim, existe todo aquele processo, às vezes, né, de negação no início, né? Então, assim, quando a criança, ela tá num local hiperestimulado, ela apresenta com mais facilidade, né, essas características. E quando ela está no ambiente dela, no ambiente íntimo, no ambiente em que ela já tem o hábito, né, das pessoas com quem ela convive, ela pode não apresentar tanto. Então, assim, muitas vezes o questionamento mas como se em casa a criança não é assim? Por que só em determinado lugar ela está apresentando essas características? Então, daí a responsabilidade do cuidado, porque nem toda criança que se distrai facilmente tem déficit de atenção. Nem toda criança que não lhe responde no momento tem déficit de atenção. Por isso que a gente está falando em desordens e não em TDAH, Exatamente. porque a gente precisa entender a diferença. O TDAH ele é um transtorno de desenvolvimento de ordem da atenção e da ordem hipercinética. Sempre que eu falar hipercinético, gente, isso é referente à agitação e inquietação motora, né? Então, é um transtorno do desenvolvimento. Uma pessoa não desenvolve TDAH do dia para a noite, ela já nasce com esse transtorno, né? E vem, como é um transtorno do desenvolvimento, vem se desenrolando ao longo dos anos, né? Então a gente tem que ter cuidado em falar, né? É TDAH, é TDAH. Não, nem tudo é TDAH. Ou é hiperativo, né? A criança é hiperativa. Meu Deus, esse menino é hiperativo. Não, calma aí, vamos prestar atenção. Porque até a questão da desordem motora também, né? Ela é um fator realmente que às vezes você nem liga muito para a desordem atencional, né? E é uma coisinha. A gente tem dentro do aspecto motor, que eu vou já chegar no aspecto motor, o transtorno do desenvolvimento de coordenação, né? Que também se confunde muito com a hiperatividade. E dentro do próprio TDAH, a gente tem o TDA, a gente tem a hiperatividade e a gente tem o TDAH, né? Então, são 3 nuances completamente diferentes. E o principal, o principal diferencial vai ser você identificar realmente de onde vem essa demanda, né? Se ela é cognitiva, se ela é ambiental, se ela é emocional ou se ela é motora. Sempre dentro de desordens, né? Desordem cognitiva, desordem ambiental, desordem emocional ou desordem psicomotora. Não é isso, Andréa? Exatamente. E assim, uma das coisas mais difíceis nesse momento de ensino remoto é essas crianças que já são acompanhadas, essas crianças que já têm essas demandas, esses jovens,
como isso está sendo feito nesse momento, tanto pela família quanto pela escola e equipe, né? Porque assim, é uma situação difícil para todo mundo, né? E com certeza essa demanda não deixou de existir agora, né? Que estão em ensino remoto, né? Estão em casa. Isso é uma coisa realmente que a gente precisa continuar, né? E se a gente não atentar, como eu falei, vai aumentar de forma catastrófica. Exato. Eu não estou Aí sendo vamos aos pessimista, gente. aspectos. Não estou sendo Não, nós. pessimista, novamente, estou sendo bem realista, porque eu falei para vocês, dei meu exemplo, eu já estou sentindo na pele os efeitos disso tudo. André vai acompanhando aí no chat, porque eu realmente não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não consigo. É um tipo de atenção, né, que a gente tem, É. A atenção hiperativa dividida. olha, a hiperativa fica olhando. Dividir essa atenção, né? Então, É, dentro do aí a gente também tem que considerar a origem emocional, que seriam esses aspectos emocionais dentro da atenção, né? No nosso cérebro tem uma região chamada giro do símbolo, que tem componentes atencionais de gerenciamento da atenção e de gerenciamento das emoções. E por eles estarem bem próximos, e são componentes executivos, tá? Porque a gente tem a atenção, primeiramente um aspecto sensorial de percepção dessa atenção, que fica numa região mais posterior do cérebro, que a gente chama de circuito orientador, e a gente tem um circuito executivo. E dentro desse circuito executivo, que é o circuito que dá a resposta, que dá o output, como eu falei no começo, a gente tem input, a gente tem output. Dentro desse circuito executivo, essas duas áreas de gerenciamento de atenção e de emoção, elas estão bem próximas. Por isso que a gente fala do aspecto afetivo e emocional dentro do processo de aprendizagem. E aí a gente exatamente. tem que considerar sempre essa vertente emocional, esse componente emocional, quando a gente fala também de desordem de atenção. Muitas vezes, vou citar um exemplo, quem tem ansiedade, transtorno de ansiedade, ela vai desenvolver uma desordem de atenção, mas não necessariamente um TDAH. Exatamente por conta dessa estrutura que a gente tem de proximidade dessas duas áreas de gerenciamento dentro do nosso cérebro. Não é isso, André? Então, Exatamente. quando a gente aprende com amor, quando a gente aprende com engajamento, quando a gente aprende incluindo componentes emocionais, a aprendizagem realmente flui e é o que a gente chama de aprendizagem significativa. Não é isso, André? Exato. Quem estiver aqui acompanhando, né, a segunda semana do ensino remoto, que está acontecendo pela Moonshot Education, ontem ele deu um exemplo, né, a sala de aula invertida, e hoje teve a gamificação. E ele falou exatamente que como a gente consegue à distância promover esse engajamento e causar uma emoção na apreensão, né, e na construção da aprendizagem, é fazendo com que o cérebro receba estímulos, né? E você se emocione com isso e tenha a devolutiva, né? Não dá para dissociar, gente, o fator Exatamente. emocional do fator aprendizagem, do fator atencional. Eles são, nosso cérebro ele tem especialidades, mas eles trabalham, apesar de terem essas especialidades, eles trabalham de forma integrada. Então é um alimentando o outro. Tem pergunta, Andréa? Exato. O Lino falou aqui, não querem deixar a criança ser criança, às vezes querem transformá-la em um mini adulto. Esse comentário é um comentário muito complexo, porque assim, a gente sempre olha para o sistema escolar e pensa assim, e na realidade isso é uma coisa realmente, é um conjunto, é algo mesmo cultural, da família para a escola, nós cobramos realmente muito das nossas crianças, isso é um fato. A questão da nota, a questão da melhor escola, a questão do melhor sistema, ser bom, né, em questão de conteúdo, e isso necessariamente não é uma coisa que parte só do sistema escolar, parte da gente também, né, enquanto família. E é um processo cultural muito complexo de ser modificado, porque isso é uma característica do nosso país e principalmente do Nordeste. Geralmente eu pergunto para as minhas crianças o que elas mais gostam na escola.
Respondam aí no chat. Vamos interagir aqui. O que, que vocês acham que elas respondem para mim? O que, que elas mais gostam na escola? Podem começar aí e responder. Eu vou dar um tempinho Enquanto para a vocês gente espera responderem. aqui a resposta, eu vou ler bem aqui para ti. Valdemir Lima. Aprender usando o sistema límbico de aprendizagem duradoura. Sim. Olha aí, Aline. Sistema límbico. É, sistema límbico que eu acabei de falar. Vamos lá, gente, respondam aí no chat. Qual é a resposta que as crianças me dão quando eu pergunto sobre o que, que elas mais gostam de fazer na escola? Brincadeiras, amigos, merenda, o recreio. Ou brincadeiras. Brincadeira. Brincadeiras. Parece que as Gente, brincadeiras estão ganhando. Isso Com vai relação à criança, a educação, né, os processos, o conteúdo programático, de fato, ele é para ser bem lúdico, né? Porque é através das brincadeiras que as crianças aprendem. Santo André, São Paulo. Denis Padilha. Obrigada, Denis. Então, mas aí, o que, que eu quero dizer para vocês? Amigos. Amigos. O que, que eu quero dizer para vocês? Quando eu faço essa pergunta, o que, que você mais gosta de fazer na escola? Nunca vem a resposta aprender. Historinhas. O que é extremamente preocupante. Não tem história, não. O que, que vocês mais gostam de fazer na escola é a hora do recreio e ponto. Eles não falam nem brincadeira. Isso começa no processo de adaptação. Hoje você vai para o colégio, vamos para o parquinho, no colégio tem parquinho, então de casa a criança já vai para a escola sabendo que ela vai brincar. Então, gente, isso é extremamente preocupante. A criança vai para a escola esperando, com o cérebro dela todo programado, esperando a hora do recreio. Isso é triste, a realidade é triste, porque aí eu começo a perguntar, mas você gosta de aprender o que na escola? Você gosta de aprender, você gosta mais dos números, você gosta mais das letras? Aí que ela vai começando a entrar dentro do aspecto pedagógico. Mas quando eu pergunto, elas não falam que gostam da escola. E aí elas não falam, aliás, que gostam de assistir a aula ou que gostam de aprender. E aí, quando eu faço a pergunta, e você gosta de ir para a escola? Qual a resposta? Responda aí no chat. Você gosta de ir para a escola? É unânime, gente. Eu não vou dizer que não é trágico. Eu acho que isso tem muito a ver é. com as cobranças de hoje, né? Porque assim, na minha época, obviamente na nossa época aqui, o formato da escola, apesar da escola ter um formato praticamente, né, estagnado, né? Aquela ansiedade para comprar o material, que hoje ainda existe também, né? Existia aquela vontade do início das aulas, né? Do mesmo jeito que existia a vontade das férias, né? Mas assim, hoje em dia o processo está mais mecânico, está mais automático. Isso realmente é uma coisa que nós, professores, pesquisadores, educadores, pais, devemos resgatar. O Lino está perguntando se a forma como a família procede prejudica. Totalmente. A família entra nesse componente ambiental e emocional. E vai interferir totalmente na forma como a criança engaja na escola. Tem a questão da mesma forma que ajuda. Da mesma forma que ajuda. Tem os dois lados, né? Vamos equilibrar as coisas. Exato. Mas é isso, a família pode atrapalhar e a família pode ajudar bastante. E essa questão da emoção, da criança não gostar de ir para a escola, de gostar só da hora do recreio, ela vai se agravando à medida que os anos vão passando. Na educação infantil, vale enfatizar, para a gente não ficar aqui, vale detalhar, nesse momento é importante a gente detalhar isso. Nós não estamos aqui elegendo benfeitor ou culpado. Na realidade, nós estamos nos despindo de qualquer sentimento em relação a isso para fazermos algo realmente bem crítico em relação à situação que existe. Isso é uma coisa que nós, enquanto educadores, deveremos sempre refletir, devemos sempre repensar, e isso também é uma coisa que nós devemos fazer
compartilhando com a família, porque nossas crianças hoje, elas são exatamente os agentes da sociedade de amanhã, né? E nós precisamos o tempo todo fomentar essa discussão, analisar o que precisamos mudar, analisar o que precisamos melhorar, aplaudir o que está legal, né? Porque é assim que o processo vai se aperfeiçoando. E outra coisa, a gente resolve problema tratando do problema. Se a gente negligenciar o problema, a gente não vai resolver, né? Então, a gente tem que encarar o problema como ele é. Mas nós somos extremamente otimistas com relação a isso, né, André? Inclusive, a gente desenvolveu... A gente está trabalhando para mudar essa realidade. Esse próprio meio que a gente está utilizando é para isso, para mudar essa realidade, porque a gente acredita que essa realidade pode ser modificada. A gente desenvolveu um projeto. E quando a gente fala de autonomia, né? Quando a gente fala de autonomia, a escola há muito tempo fala de autonomia, né? Nós, enquanto graduandos, falamos sempre, lemos muitos artigos e livros falando de autonomia, né? E aí, sempre nas rodas, sempre nos deparamos conversando sobre o que estamos conversando agora, né? Cadê a autonomia? Então, pensando nisso, a gente desenvolveu a Bubble Set, né, Aline? Bubble Set Education, ferramenta de suporte educacional, para tentar mudar aí essa conjuntura, né? Ajudar, não mudar, né? Nós não mudamos nada, nós somamos. A gente está desenvolvendo um programa de desenvolvimento de aprendizagem baseada em competências, exatamente para desconstruir essa formatação conteudista que a gente tem e não prazerosa para a criança, porque, como eu acabei de colocar, a criança precisa do componente emocional para aprender. E como as coisas vêm se desenrolando dentro das escolas, está complicado, a gente tem que mudar. Muita gente já percebeu isso, muita escola já está fazendo isso, e a gente está trabalhando para isso também, né, Andréa? Porque realmente a criança, sem emoção, ninguém aprende, se não tiver, né, esse componente faz parte emocional. do processo de aprendizagem, né? A questão da regulação é parte do processo de aprendizagem, assim como a questão da emoção intrínseca ao processo de aprendizagem, né? Vamos voltar aqui para a observação, vamos voltar. avaliação. Aí a gente tem que lembrar da hierarquia, novamente, que eu falei lá no começo, né? A gente é uma escadinha, se a gente não passar degrau por degrau, a gente não vai dar a resposta, não vai ter o output, a criança não vai conseguir resolver problema, a criança não vai conseguir dar a resposta, a criança ou o adulto, qualquer pessoa. Então, assim, se ela não tem o componente emocional necessário para desenvolver a atenção, ela não vai chegar na função executiva, que é esse momento que ela organiza todas as informações e dá a resposta. Então, se ela tem um processo de percepção ruim, ela não vai chegar no processo de atenção. Se ela passou pelo processo de percepção, mas chegou no processo de atenção e não conseguiu chegar no processo de função executiva, ela não vai ter resposta, ela não vai ter output. Então, a gente tem que entender que não é mágica. A aprendizagem não é mágica, não é Ctrl+C, Ctrl+V, pegou o conteúdo, copiou e colou na criança, não. Tem hierarquia. Outra coisa que tem que ser muito respeitada é o aspecto dentro do desenvolvimento motor, que é muito negligenciado também. E aí não só negligenciado, como pouco estudado em relação à aprendizagem. Né? No processo de aprendizagem, quando a criança começa a apresentar a demanda, você pensa em várias coisas, menos no aspecto motor. Exatamente. E o motor, gente, ele vai lá na percepção. Como eu falei para vocês, circuito orientador, primeiro vem o circuito orientador, depois o circuito executivo. E esse circuito orientador é entrada dentro dos aspectos sensório, motor. Então, assim, uma criança que ela tem o corpo desorganizado, ela não vai aprender, porque ela lembra sempre da hierarquia, da escadinha, ela não vai conseguir chegar lá no topo das funções executivas se ela tiver essa entrada ruim. E qual é a entrada das informações para o nosso cérebro? É o nosso corpo. Ontem a gente assistiu uma aula maravilhosa, né, do professor Noboro, com Sim. o professor Fabrício, foram nossos professores, Exato. E eles estavam abordando exatamente isso. Então, eu tenho muitas crianças que têm desordem, o método Padovan é maravilhoso.
Eu gosto mais do Padovan para crianças que têm problemas neurológicos, comprometimento neurológico dentro da parte motora, né? O Padovan é muito bom, eu gosto. E aí, o que que a gente tem que entender? Primeiro, a gente organiza o corpo dessa criança para conseguir fazer com que a informação chegue até o cérebro dela. E dentro do consultório eu observo muito isso. A minha avaliação sempre começa pela bateria motora. Uso esse livro aqui, ó, do Francisco Rosa Neto, para fazer a minha avaliação. E aí, o que que eu percebo? A maioria das crianças, a maioria não, quase todas, que eu avalio, elas têm um componente de equilíbrio desregulado. E o equilíbrio, ele está totalmente relacionado a essa regulação do corpo para que se consiga chegar na atenção, né? Por quê? Porque a pessoa que não se equilibra, ela não consegue fazer um ajuste postural adequado para se concentrar. Gente, prestem atenção. O nosso corpo, ele tem que ter uma postura, tem que ter uma regulação para que se tenha uma atenção, tá? Então, a criança que está na sala de aula, que fica se mexendo, que eu Ou então tô fica assim toda agora, né? torta. Toda torta. Ou fica toda torta, coloca a perna na cadeira, desmonta, deita na mesa. Ela não tem ajuste Tônus facial. O próprio tônus facial da criança também, né? Ela não tem um ajuste postural adequado, como que ela vai ter atenção? E muitas vezes essa desordem hipercinética, que está dentro do transtorno do desenvolvimento da coordenação, é confundida com TDAH. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, quando eu identifico que tem uma idade motora inferior à idade cognitiva e à idade cronológica, encaminho, tem uma parceria com o tio Jarbas, eu não sei se vocês conhecem o trabalho do tio Jarbas, ele é educador físico, maravilhoso, e aí eu encaminho as crianças para fazerem primeiramente esse processo de reabilitação motora, para que eu consiga chegar dentro do meu componente cognitivo de atenção, porque se eu não organizar o corpo da criança, eu não tem que passar atinjo, por um processo de avaliação pelos profissionais certos, né, Aline? E aí, quando eu falei que eu ia fazer meditação, ia fazer yoga, é porque eu preciso regular o meu corpo. Eu preciso regular o meu corpo. Aí vocês devem estar se perguntando, Aline, mas como? Porque quem me segue no Instagram está vendo que eu estou estudando muito. E aí, como que eu consigo estudar? Porque eu sou apaixonada por educação. Aí tem o componente emocional. Aí eu consigo me concentrar, eu consigo me dedicar. Passo horas e horas e horas assistindo aula, horas e horas e horas madrugadas a fio. Madrugadas, porque eu gosto. Aí tem o componente emocional e eu gosto, né? Então, a gente tem que levar em consideração o componente cognitivo, o componente ambiental, o componente emocional e o componente motor. Aline, nós temos 10 minutos. Tá, e dentro desses 4, o que eu considero mais importante, que é o mais negligenciado, é o motor. Porque o motor tá aqui na base. É o motor que sinaliza lá na educação infantil, na realidade, né? É o motor que sinaliza. Então, assim, ele é negligenciado por uma questão que a gente volta de novo, desde o início das nossas lives. Formação de professores. Isso está sempre lá na base da formação do professor. Quando a gente fala que isso é negligenciado, a gente não está querendo dizer que o profissional está sendo irresponsável. Ele não teve formação para isso. Então, assim, frente a todo um contexto em que o professor tem que analisar várias coisas e levando em consideração essa questão de formação, isso aí é um processo realmente bem complexo. Daí a necessidade de nós pensarmos também nesse momento o currículo de formação de professores. Exatamente. Então, a gente vai finalizar, tem 9 minutos. Já falamos da observação, né? A avaliação pela equipe, né? Os indicativos. A avaliação, para fazer a avaliação dessa desordem atencional, precisa de uma equipe, precisa de um profissional, o neuropsicopedagogo faz isso, e dependendo da origem, aí você direciona para fazer o processo de reabilitação. Se for um componente cognitivo, a gente faz a reabilitação. Se for de ordem motora, encaminha para o tio Jarbas. Eu encaminho para o tio Jarbas, que é educador físico maravilhoso. Se for
a desorganização ambiental, então a gente reorganiza todo esse ambiente. Se for emocional, a gente caminha para o psicólogo, sempre lembrando que tem uma ética profissional, cada um no seu quadrado, né? Cada um respeitando a área do outro, não invadindo. A gente já tem muita demanda e não é interessante a gente invadir a área do outro, não, tá? Então, nem o que a gente quis dizer com isso tudo? Nem toda desatenção é TDAH. Exatamente. Okay? E no processo de aprendizagem, nós temos que observar bem essa questão da atenção da criança, principalmente porque a criança ela vai demonstrar ali alguma dificuldade quando ela vai adquirindo certa maturidade. Hoje as crianças entram muito cedo na escola. As crianças de 1 ano já estão no ambiente escolar, né? E quando a criança começa mesmo o processo de alfabetização, se for algo muito sutil, você vai perceber mesmo lá mesmo no início no primeiro ano, né, que é a antiga alfabetização. E aí você pensa assim, mas antes não tinha? Tinha, estava lá. Só que não existia ainda a maturidade, a criança ainda não tinha. Isso eu estou falando de características sutis, né? Exatamente. Então, assim, qual é a dica? Procura saber a origem dessa desorganização de atenção. Por exemplo, nesse período de quarentena, isso vale para as crianças, isso vale para os adultos, para quem estiver se identificando com tudo isso. Se você está ansioso, você vai conseguir se concentrar? Não. Se você está preocupado, você vai conseguir se concentrar? Não. E qual é o componente disso? É atenção ou é emoção? É emoção. Então você tem que tratar o quê? A emoção ou a atenção? Você tem que tratar a emoção. Se você está agitado, inquieto, com o seu corpo desorganizado, o que você tem que fazer? Você tem que cuidar do seu corpo. Faça uma meditação, faça um yoga, faça atividade autocuidado. Física. Autocuidado. Cuide do seu corpo para que você consiga chegar no componente atencional. Tá? Se é ambiental, a desorganização ambiental, organize seu ambiente de trabalho, seu ambiente de estudo, para que você tenha condições favoráveis de chegar lá na atenção também. Tá? As queixas, então, né, na dificuldade e tela, gente. E a tela, por último, a tela, gente. O quanto mais vocês puderem ficar longe das telas, por favor, fiquem longe das telas. Se puder ouvir, prefira podcast. As crianças, pais não deixe só ali. Elas têm que assistir a aula, deixa ali, só um momentinho da aula, depois tira a tela da frente dessas crianças, por favor. Porque já tá na aula, depois dá uma alternada aí, né? A criança não precisa mesmo ter tanto contato assim, né? Não precisa contato nenhum com tela, principalmente no período, né, de desenvolvimento, né? Mas aí agora é uma necessidade, é um contexto, então assim, a gente precisa refletir isso com relação a demandas que não são essenciais agora, né? E aí, exatamente, gente, nossa live, foi tempo para live hoje, né, Aline? Foi tempo. E qualquer coisa, gente, eu me disponibilizo, a Andrea também se disponibiliza, porque a gente realmente quer mudar essa realidade, a gente acredita que essa realidade pode ser modificada, a gente está trabalhando muito para isso, o próprio núcleo de pesquisa da Federal em Neurociência e Educação, ele existe para isso, para fazer com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação sobre o desenvolvimento neurológico do indivíduo, como isso repercute no processo de aprendizagem, porque isso faz toda a diferença. Né? Então, estudar nós realmente, como se dá o processo de aprendizagem. Isso é uma coisa que todo professor deve compreender. Como construímos o processo de aprendizagem. Nenhum professor pode entrar dentro de sala de aula sem saber o que acontece dentro do cérebro do seu aluno. Isso em todas as séries, em todos os segmentos, tá? Gente, então, mais uma vez, agradecer ao núcleo, a professora Ana Raquel, a professora Renata, né, por nos convidar, confiar, né, em nós, no nosso conteúdo, e falar aí que a Bubble Set Education está em uma parceria com o núcleo, né? Vamos fazer aí um webinar, né, Aline? Com conteúdo bem relevante. Vamos fazer um webinar com conteúdos bem relevantes, estou com medo do tempo. E temos aí um convidado muito especial, vamos ter uma live com o professor Mota, é um professor estudioso, pesquisador, muito entusiasta das metodologias ativas e está nesse momento nos ajudando muito com o professor Paulo Tomazinho, o professor Marlon Bruneta.
e nós conseguimos aí uma live com ele, e isso aí vai ser um chamamento, né, para a nossa comunidade aqui em Teresina, para nós nos voltarmos e refletirmos, pensar a educação, pensar a autonomia, pensar a criatividade. Nós podemos, né? Nós Isso. podemos. E aí a gente vai organizar esse webinar junto com o núcleo, né, para falar exatamente de aprendizagem baseada em competências, tá? Então aguardem, vem muita coisa boa por aí, vem muita novidade por aí. Exato. E é isso. Um beijão para todo mundo. Até mais. É isso, Qualquer né, André? dúvida, estamos à disposição de todos. Estamos aqui para somar, certo? Vou desligar. Oh, deu tempo. Deu tempo. Beijo, gente. Até mais, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau. Boa noite.